Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Por favor, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos e com as irmãs aqui nesta manhã, do versículo de número 1 até o versículo de número 10, sendo que o nosso foco vai ser nos versículos de número 9 e 10, mas para que você entenda aí o conceito do texto como um todo, nós vamos ler do 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Em algumas versões diz, de Deus não se zomba. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O 9 novamente. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Pode fechar a sua Bíblia, fecha os seus olhos também, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de podermos ouvir a sua palavra, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame um pouco mais sobre as nossas vidas. Queremos compreender, ó Pai, a sua palavra, não somente o texto, ó Pai, mas a mensagem que o Senhor tem no seu coração para os nossos corações. Que o Senhor conduza a nossa vida, nos oriente, ó Pai. Nós te pedimos que nesta manhã, ó Pai, o pregador possa ser realmente esquecido, ó Pai, para que a sua palavra seja eternamente lembrada na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Eu tenho no meu coração, e eu creio que essa é uma direção que Deus tem nos dado, de falarmos a respeito de algumas características que todo cristão tem que ter. São características fundamentais para aqueles que têm o desejo, e eu sei que todos têm esse desejo, de cuidar de outras pessoas. Nós temos ensinado, e este é o objetivo da igreja. A igreja ela tem um objetivo. Você sendo igreja, você tem um objetivo que é de levar o evangelho para outras pessoas. Amém? Esse é o nosso objetivo principal de vida. O seu objetivo principal na sua vida, sendo você um cristão autêntico, um homem e uma mulher de Deus, é de transmitir este evangelho. Porém, esse transmitir o evangelho não é somente pregar o evangelho a essa pessoa a fim de que ela levante a sua mão e se converta. Isso é fundamental.
isso é o início de tudo. Mas nós temos compreendido que a nossa missão como homens e mulheres de Deus, como igreja, é conduzir as pessoas no caminho do Senhor. E isso muda muito. Falar do Evangelho, você pode pegar a sua Bíblia, ir ali no centro da cidade, né, e ministrar a palavra de Deus. Isso tem o seu valor. Eu já disse isso, quantas vezes eu não parei no centro da cidade ali para ouvir uma mensagem. Deus falou muito comigo através daqueles pregadores. Mas isso é apenas a primeira etapa. Essa missão de evangelismo, ela é eficiente e ela é efetiva quando nós pregamos a palavra de Deus, mas quando nós também assumimos a responsabilidade de conduzir essa pessoa pelos caminhos do Senhor. Ou seja, quando nós assumimos a responsabilidade do cuidado, do zelo, do pastoreio dessas pessoas. E Deus tem nos orientado, Deus tem nos direcionado exatamente a isso. Cremos que nós vencemos a primeira etapa como igreja, que é a etapa desse evangelismo inicial, mas nós precisamos avançar, nós precisamos ter dentro do nosso coração, a igreja precisa ter dentro do seu coração este cuidado, este amor, e eu até digo e uso a palavra paixão, né? A paixão pelas vidas, não somente dizer assim, eu já falei de Jesus, eu cumpri com a minha missão e com o meu chamado, da alma dessa pessoa não prestarei mais conta. Não é somente isso, é de assumir a responsabilidade, de pegar na mão desta pessoa e dizer assim, ó, vem junto comigo, eu vou te conduzir, eu vou te ajudar, né? Da mesma forma que uma pessoa me ajudou, eu também vou te ajudar nessa caminhada, conta comigo, eu vou estar junto de você. Então, Deus tem nos conduzido a assumirmos essa responsabilidade. E nós vemos e percebemos a igreja já recebendo essa unção. A unção é poder de Deus. Todos aqueles que compreendem a palavra e a direção de Deus e dizem assim, eu aceito, essa pessoa ela é revestida da unção de Deus. Ou seja, ela é capacitada por Deus. Então, se você erguer as suas mãos e disser assim, Senhor, eu compreendo que eu preciso avançar o meu nível de evangelismo, eu preciso assumir a responsabilidade de cuidar intensamente de pessoas, com certeza sobre a sua vida vai ser derramada uma unção. Amém? Vai ser derramada uma unção. E eu digo mais, né, porque a palavra nos diz assim, que as demais coisas da nossa vida o Senhor cuidará. Amém? Então o Senhor cuidará. Assuma essa responsabilidade e esse compromisso. Deixa essa paixão brotar dentro do seu coração. E com certeza nós estaremos alinhados com essa nova etapa que Deus tem nos conduzido. Para isso, Deus nos dá dons, Deus nos dá habilidades, né? Eu já falei aqui a respeito de vencer as decepções, porque neste caminho de cuidado, de pastoreio, a decepção, gente, ela é inevitável. Muitas vezes nós cuidamos de pessoas, nós temos uma intensidade neste cuidado e às vezes nós tiramos da nossa família para poder investir espiritualmente na vida de outras pessoas e às vezes nós nos frustramos com isso, porque pessoas são exatamente dessa forma. E eu creio que você já aprendeu a vencer esse tipo de decepção. Eu creio que você já aprendeu. Eu falei aqui a respeito de prontidão, que é a disposição de cuidar de outras pessoas. Eu sei que muitos aqui, ao ouvir essa palavra, disseram assim, eu recebo, eu quero ser uma pessoa preparada, pronta, para poder evangelizar, e mais do que isso, para poder cuidar de outras pessoas. Você que tem ouvido a palavra, tem recebido, eu sei que Deus tem acrescentado na sua vida. Sei que Deus tem acrescentado recursos financeiros. Eu sei que Deus tem acrescentado recursos financeiros. O que o Lu tem falado e tem ministrado não é uma mentira, é uma verdade, é uma realidade que ele tem vivido na casa dele. E graças a Deus por isso, né? O Lu, na sua família, tem vivido um novo tempo, né? Antes ele vendia o almoço para comprar a janta, né? Agora já tem... É para ser mais engraçado isso, viu? Né?
Agora tem o almoço e a janta certinho, né, Lu? Graças a Deus por isso. Né? Por quê? Porque também tem investido na vida de outras pessoas. O discipulado do Lu e da Samira é um dos discipulados mais fortes aqui da igreja. É um discipulado onde eles já têm ali 12 casais de discípulos e estão trabalhando dessa forma. Então, tem investido na vida de pessoas e Deus vai honrando, porque quem diz, Senhor, eu estou aqui para aquilo que o Senhor quer fazer através da igreja, através da minha vida, Deus derrama os recursos. Amém? Deus derrama os recursos. Nós temos visto isso, não somente o recurso financeiro, mas também o recurso de tempo. O recurso de tempo, né? Eu vejo pessoas aí tendo o seu tempo multiplicado, né? Todo mundo, cronologicamente, vai ter as 24 horas do seu dia. Mas nem todos sabem aproveitar essas 24 horas, sabem organizar o seu tempo com sabedoria. Né? Tem gente que, infelizmente, é tão desorganizado ao longo do seu dia, que chega no final do dia, consumiu as suas 24 horas e não fez nada. Você já teve essa sensação? Tem dias que eu tenho exatamente essa sensação. Né? Eu costumo, no início do dia, eu tenho uma folha perto do computador aqui, da minha mesa, eu anoto ali uma lista das atividades que eu tenho que fazer ao longo do dia. É um costume que eu tenho. E tem dias que eu chego no final, eu faço um balanço ali e falei, rapaz, não risquei nem a metade. Né? Não risquei nem a metade dessas atividades. Né? E Deus tem dado sabedoria ao seu povo, para quê? Para remir o tempo, para organizar bem o tempo, de forma que possa participar deste mover de Deus. E isso também é prosperidade. Amém? Isso também é prosperidade, isso também é unção, poder e sabedoria de Deus. Bom, eu posso ficar aqui a manhã inteira falando daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e você já sabe disso, já tem vivido isso. Inclusive, nós temos visto aí pessoas sendo muito generosas, né? E a generosidade é um dom e uma característica de todo cristão. Amém? Todos nós temos que ter essa generosidade dentro do nosso coração. Não é ser generoso com aquele que a gente julga diante dos nossos princípios merecedor. Ah, essa pessoa merece, né? Então eu vou ser generoso com ela. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos diz de sermos generosos com quem? Com todos. Né? Com todos aqueles que batem na nossa porta. Lógico, né, que tudo tem ali a direção e a organização dada por Deus. Mas uma das armas principais da vida do cristão é justamente a generosidade. Né? E nós temos cuidado de uma família, né? Um discípulo meu especificamente, cuidado de uma família, gente. E quando nós chegamos na casa dessa família, realmente era uma casa muito difícil. Era muito difícil até de sentar no sofá, tão desorganizado que eram as coisas, né? E a gente via ali, percebia algo que, sabe, incomoda. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, você vai sentir esse tipo de incômodo constantemente na sua vida. Né? De chegar numa casa e você sabe, as coisas não tá legal aqui. Tem alguma coisa errada, que nós chegamos a primeira vez, oramos ali, abençoamos aquela casa, e, sabe, um espírito de miséria mesmo, e o diabo roubando de todas as formas aquela família. E nós começamos a ministrar a palavra, a casa de paz, passaram pelo encontro, já deram testemunho aqui, e a família tem crescido, né? E nós tivemos a famosa barraca do espetinho. Nenhum amém? Eu vou aumentar o preço do espetinho para você no próximo Arraial. Né? E nós assumimos a barraca do espetinho, e não é uma barraca muito barata, né? É uma barraca bem, assim, bem pesada, né? Para bancar ali, para ter os produtos. Né? E esse irmão, né, ofertou, semeou, né, creio que 40, 50 espetinhos para a barraca. 40 a 50, ou seja, da nossa macro, dos meus discípulos, ele foi o que mais ofertou. Foi o que mais ofertou. Né? Então, por que isso? Porque a pessoa, ela se converteu agora e já pegou a unção, né? A carruagem da generosidade, se assim eu posso dizer. A pessoa compreendeu, ela ouviu a palavra e ela disse, espera aí, né? Existe sentido nisso que Deus está falando, e eu não posso ficar de
fora e ofertou e semeou, né? E isso, o que nos agrada, não só pela oferta em si, nos agrada de ver a pessoa abrindo o coração para a direção que Deus tem dado. Amém? Generosidade é uma arma, é um dom que todo cristão deve ter. Nessa manhã eu quero falar de mais uma com vocês. Eu quero falar a respeito de persistência. Persistência. Eu já ministrei alguns meses atrás aqui uma palavra com o tema de perseverança. E eu fiquei com vergonha de colocar o mesmo tema, mas que você saiba que eu quero falar a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então eu coloquei a persistência, né? A persistência, gente, é um pouco diferente da insistência. É um pouco diferente. São primas irmãs aí as palavras, mas a insistência, ela é ligada um pouco mais a esse negócio da teimosia, né? Quando a gente fala para uma pessoa assim, rapaz, você é insistente demais. Na verdade, nós estamos falando de uma forma muito educada que ele é teimoso, não é? Que ela é teimosa, né? Porque a palavra insistência, né, transmite isso dentro da nossa língua, né, dentro do português. A persistência ela é um pouco diferente. Por quê? Porque a persistência envolve um negócio chamado constância, de ser constante, a persistência envolve algo chamado firmeza, né? E para quem é do interior como a gente, firmeza, né? Envolve a firmeza, ou seja, de ter uma posição firme, muito clara daquilo que você é e da sua missão sobre a face dessa terra. Ser firme e ser constante. Isso é a palavra, é o sentido e o significado da palavra persistência. E no nome do Senhor Jesus, Deus tem levantado nesta igreja, não pessoas teimosas ou insistentes, mas pessoas persistentes. Amém? Pessoas que são constantes. Não é aquele cara chato, embora de vez em quando nós temos que ser chatos, né? Jesus, ele conta uma parábola, né, de um rapaz que recebe visita na sua casa e ele precisa de 3 pães. 3 pães. Ele não tem na sua casa. E já é tarde da noite, mas tem gente lá para poder, e ele vai e bate na casa do amigo, né? E o amigo diz, rapaz, vai embora, eu já estou deitado aqui, né? Já estou deitado, minha família está deitada, não vou abrir a porta aqui, né, para te dar 3 pães, não. Mas depois ele pensa um pouquinho e fala, eu preciso levantar, né? E ele levanta, pela insistência, né, daquele que está batendo, ele levanta e entrega ali os 3 pães. Jesus nos ensina dessa forma. Então, a insistência nesse sentido de não desistirmos, ela é boa. Não a insistência de ser teimoso, ou seja, insistir em algo que está dando errado, isso é teimosia. A persistência não, ela nos torna constantes e nos torna firmes, na boa medida que Deus tem nos dado. Amém? Deus tem nos dado uma boa medida, Deus tem dado sabedoria para tantos aqui. Nós temos ouvido tantos testemunhos de milagres, tantos testemunhos de pessoas que têm cuidado dos seus filhos espirituais, das suas filhas espirituais, e têm tido sucesso nisso. Por quê? Porque é constante. São pessoas constantes e são pessoas firmes. Meu irmão, você tem que ser constante. Amém? Tem que ser constante. Quer ter discípulos, quer ter filhos espirituais, quer ter o seu discipulado forte, seja uma pessoa constante. Seja uma pessoa constante. Se você falar que você vai na casa de uma pessoa, vá na casa dessa pessoa. Olha, eu vou vir aqui na sua casa esse mês inteiro, né, e nós vamos orar com você aqui. Seja uma pessoa constante. Honre com a sua palavra. Começou casa de paz? Conclui a casa de paz, trouxe a pessoa para o encontro, persistência. Né? Hoje nós tivemos aí mais de 50% das pessoas que faltaram aqui no nosso pós-encontro. O pós-encontro, gente, ele é fundamental. Por que o pós-encontro ele é fundamental? Porque ele praticamente é a primeira aula da escola de líderes. E as pessoas que passam pelo pós-encontro e decidem entrar na escola de líderes, gente, é quase 100%
de aproveitamento, de consolidação dessas pessoas. Então nós não podemos nadar e morrer na praia. Nós temos que persistir, sermos constantes e firmes. Então eu desde já aqui peço esse empenho, assim como o Lu já pediu aqui. Nós não podemos deixar essas pessoas soltas. Nós não podemos deixar essas pessoas decidirem por si só. Porque se deixarmos elas decidirem por si só, a decisão sempre vai ser a favor do mundo. Porque o prazer que o mundo proporciona, ele é imediato. A alegria que Deus proporciona, ela é constante, mas o prazer é imediato. Então nós acabamos perdendo as pessoas. E essa persistência, essa constância, essa firmeza tem que ser a nossa característica. Nós estamos lá no arraial, estamos trabalhando, estamos abençoando a obra, sim, temos que estar cuidando disso, que se chama serviço. Mas é um olho no peixe e outro no gato, né? Você tem que estar ali cuidando da obra, do imediato ali, mas você não pode deixar, olha, tem pré-encontro, pós-encontro, é no domingo, vai ter próximo, você não veio no domingo, no pós-encontro, mas vai ter sim o pós-encontro novamente na quinta-feira, e eu vou passar aí na sua casa e vou te pegar. E mais do que isso, eu vou te pagar uma pizza depois do pós-encontro. Amém. Amém. Eu vou na carona desse amém aí, hein? Isso é exatamente o que nós chamamos de persistência. E o texto nos diz isso, né? O versículo 9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Isso é persistência, porque a seu tempo ceifaremos. Gente, seja persistente com as pessoas, não um teimoso e um chato, mas seja constante com as pessoas. E você vai ver que você vai colher isso, porque a palavra de Deus nos diz exatamente isso. Seja constante, seja firme no seu propósito, e você vai ver que você vai ceifar. O que é ceifar? É a colheita, né? Você vai colher fruto desse seu investimento espiritual. Persistência na vida. Gente, nós não fazemos nada sem persistência. Tem pessoas que dizem assim, aquela pessoa, ela tem isso ou ela faz isso, ela alcança os objetivos porque ela tem dons e talentos. E isso é uma verdade, sim ou não? Tem pessoas que têm dom e talento, né? Por exemplo, eu sou talentoso no futebol. É que eu não quis, né? É uma opção, né? Eu não gosto de futebol, mas de vez em quando a gente nós vemos aí um pessoal jogando futebol aí profissional, que eu digo assim, rapaz, isso é persistência. Porque dom e talento é que nem o meu, né? Mas a persistência, gente, tem este poder, né? E o contrário também existe tanta gente bom de bola aí, né? Joga muito bem futebol e não é você não, viu, Jé? O Jé está dizendo que sou eu, fui injustiçar, não. Tem muita gente boa de bola, né, que o quê? Né, não consegue, às vezes, melhor do que... Poderia ser bem melhor do que os profissionais. Né? Ou seja, tem o dom, né, tem um talento, mas não tem a persistência. Né? Graças a Deus, nós temos aqui o Murilo, né, bênção de Deus, um jovem aqui da igreja, está jogando, né, no Amparo, e é um time melhor. Mas eu creio que nesse ano ele vai deslanchar. Né? Por quê? Porque ele tem dom e ele tem talento. Mas ele tem, acima de tudo, o quê? A persistência. E ele sabe qual a direção que Deus tem dado a ele. O menino fiel aqui na igreja, ele fica lá alojado, e quando ele tem a folga dele, está na igreja. Inclusive, estava ontem lá, né, no arraial. Né? Podia estar descansando, tranquilo de folga, mas estava lá no arraial. Ou seja, gente, os dons, os talentos e habilidades são importantes, mas a persistência, ela é fundamental. Amém? A persistência, ela é fundamental. Às vezes nós dizemos assim, Du, mas eu não prego muito bem, eu não consigo me expressar muito bem na cela. Seja persistente, né? Você vai encontrar o seu caminho, você vai encontrar aí
o método, ou melhor, Deus vai lhe dar a sabedoria de você transmitir a mensagem. Mas não fique dizendo assim, eu não tenho este dom, eu não tenho este talento, porque você tem algo maior do que o dom e o talento, que é a persistência. Amém? Que é a persistência, e essa é uma característica do cristão, né? Você vê Pedro, ele escreve 2 cartas, é isso? 1 Pedro, vamos voltar todo mundo para a escola de líderes aí, né? 1 Pedro e 2 Pedro, né? Os estudiosos dizem que a primeira carta de Pedro, não foi Pedro que escreveu, né? Ele falou, ele ditou, e alguém ali escreveu, mas a segunda carta, né, os estudiosos são unânimes em dizer, essa escrita aqui é do Pedro, né? Ou seja, nós vemos o quê? Uma superação. Ele disse, não, peraí, deixa eu escrever essa segunda aqui, porque tem que ser do meu jeitão mesmo. E você vê o jeitão do Pedro ali nas palavras, nos argumentos, na forma de colocar as frases, de se expressar. Isso é persistência, né? Foi esse mesmo Pedro aí que pregou lá em Atos 2, e a igreja de 120 pessoas passou a milhares de pessoas. Então não fica dizendo assim, eu não tenho dom, eu não tenho talento, se eu tivesse todas essas habilidades eu faria. Meu irmão, tenha uma habilidade, seja persistente. Amém? Seja uma pessoa persistente, seja uma pessoa constante, seja uma pessoa firme na direção que Deus tem te dado, e você vai ver a sua vida sendo transformada. A persistência, ela realiza o impossível. Olha que coisa legal, né? Provérbio chinês diz isso. Achou que era eu que tinha pensado nisso? Não é, né? A persistência realiza o impossível. Mas isso está na Bíblia. Sabia que está na Bíblia? Gênesis capítulo de número 32, do versículo de número 22 ao 32, conta a história do Jacó. Né? Jacó tinha algo mal resolvido com o seu irmão. E ele falou assim, não posso ficar fugido para sempre. Eu vou ter que encarar o meu irmão. E ele pega sua família, pega tudo que ele tem, vai ao encontro do seu irmão. Ele manda todo mundo na frente e fala, eu vou ter que resolver algo nesse vale aqui, no Vale do Jaboque. E ele para naquele Vale do Jaboque, e a Bíblia nos conta que ele luta com um anjo. Ele luta com um anjo. Não sei se isso fere a sua teologia, né? Luta com Deus. Ele luta com um anjo ali. Gente, eu não sei se você entende um pouco a dimensão disso, mas se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai ver que tem relatos bíblicos que um único anjo, numa única noite, matou 185 mil soldados. Um único anjo, numa única noite, matou 185 homens comuns, não soldados. Um único anjo. E estava ali o Jacózinho, né? O famoso Jacó, lutando com um anjo. E Jacó foi tão persistente, que o anjo disse assim, eu preciso me mandar daqui, rapá. Isso foi o que eu falei, para vocês entenderem mais ou menos o negócio. Eu preciso ir embora daqui. E Jacó falou assim, você não vai sair daqui se você não me abençoar. Sabe por quê? Porque a persistência, a perseverança, ela realiza o impossível. Eu não posso dizer que Jacó ganhou, mas eu até arrisco dizer que houve um empate aí. E nesse caso, gente, um empate está de bom tamanho, vocês estão me entendendo? Realiza o impossível. Isso é persistência. Às vezes nós falamos assim, Deus, eu preciso dos recursos. Deus, eu preciso do dom e da habilidade, do talento. Deus, eu preciso daquilo outro. Você precisa só persistir. Ser uma pessoa constante e firme. E, como eu gosto de dizer, a vida segue. Toca a vida para frente, fazendo aquilo que Deus te orientou a fazer. E você vai ver a cada dia uma vitória, porque o persistente a cada dia tem uma vitória. Amém? Olha, eu me mantive firme no longo desse dia. Né? E quem é persistente, com certeza, tem uma vitória por dia. E Jacó lutou com o anjo. Anjo não é fácil de lutar não, gente. Mas ele foi persistente, falou assim, olha, ninguém sai daqui, ninguém vai sair daqui, né, se eu não receber a bênção de Deus. E sabe o que aconteceu?
ele foi abençoado. Ele teve o seu nome mudado. Agora não é mais Jacó, agora é Israel. É um outro nível. Por quê? Porque um homem foi persistente. Imagine o que Deus pode fazer na sua vida se você tiver um golinho da persistência de Jacó. Não é muito não, é um golinho, uma dose, né, uma tampinha de xarope. Né, e toma a persistência de Jacó. Imagina o que você não vai conseguir fazer no seu discipulado, na sua célula, o que você não vai conseguir fazer dentro da igreja. Nós desistimos muito fácil. Tem gente que desiste até de ir no arraial porque vai estar frio. Nem frio tá, mas vai estar. Entendeu? É a previsão do tempo, né? Não vou, porque vai estar frio, mas está calor, mas vai estar frio. Está calor, mas vai estar frio. Né? Gente, a persistência é um dom e uma característica de todo o cristão. Nós devemos ter essa persistência na vida, em todas as áreas da vida. Meu irmão, você quer ter um bom salário? Persista em ser um bom profissional. Persista. Eu já vi gente, péssimo profissional, tendo bom salário. Eu já vi. Mas eu nunca vi um bom profissional com salário ruim. Escuta o que eu estou falando. Não quero te ofender, não. Escuta o que eu estou falando. Não quero ofender ninguém. Eu já vi gente ruim de serviço ganhar bem. Mas eu nunca vi uma pessoa muito boa, eficiente no seu trabalho, ganhando mal. Eu nunca vi. Então, a nossa persistência qual é? De sermos bons profissionais. Isso é na nossa vida como um todo. O Giovanni e a Andiara lançaram aí o desafio. Eu estava pregando lá na nossa igreja de Barão, na quinta-feira. Eu não vi o desfecho. Eu não sei se eu ganhei alguma coisa, né? Eu estava louco para ganhar alguma coisa, né? Uma costela, frango assado, um videocassete, né? Mas eu estava com a Adria e a família ministrando lá na nossa igreja no Barão, né? Mas eu vi só as fotos aqui. Ganhei alguma coisa, Giovanni? Não? Tá pensando? Eu limpei um peixe, Giovanni. Gente, eu fui fazer uma graça para a Adria. A graça é o ato de amor, né? Falei, vou apavorar. Aí estava eu e a Chloe fazendo compra lá no Atacadão e eu vi um peixe. Aí eu peguei o peixe, eu sei tudo de peixe. Eu vi corvina. Falei, Chloe, peixão grande. Aí eu olhei, estava baratinho o peixe. Eu falei, rapá, obrigado, Senhor. Né? Nunca vi um peixe barato daquele. Peguei o peixe, joguei congelado dentro do carrinho e falei, Chloe, é hoje. Esse ato de amor vai valer por 21 dias. Aí cheguei, né, peguei o peixe, balancei para a Adria, né, falar que ela gosta muito de peixe, né, tal, e beleza. Aí eu fui fazer o peixe. Anderson, fui fazer o peixe. Aí eu vi que o peixe, ele estava inteiro, ele não estava limpo. Por isso o peixe era barato. Né? Aí eu falei, Pedro, olha aqui, o peixe está inteiro. O Pedro falou, eita, se lascou. Aí o peixe estava inteiro, mas eu não podia regar, né? Falei, Pedro, a gente vai ter que resolver esse assunto aqui. Aí eu falei, Pedro, pega meu celular lá, como limpar corvina. YouTube, como limpar corvina. Né? E o Pedro, ele queria furar o olho do peixe, né? O interesse dele é furar o olho do peixe. Eu falei, Pedro, não vai furar o olho do peixe. Mas furou. Eu falei, bota o celular aqui. E aí estava lá o feirante lá ensinando como limpar. Né? Aí eu cortei e tal, limpei. Né? E até tirei escama com a faca assim. E o Pedro falou, pai, você tá bom nisso. Eu falei assim, eu sou melhor, filho. É assim mesmo. Né? Eu mando bem. Né? Eu limpei o peixe. Tá certo que não ficou assim, que limpeza, né? Mas fizemos ali, né? A persistência, né? A persistência. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse desafio, né, ele nos ensinou algo. Eu não tenho dificuldade, por exemplo, com a Adria, de dar um presente. Não tenho dificuldade de, às vezes, dar um dinheiro, né, para fazer a unha. Não é essa a minha dificuldade, né? Mas eu tenho dificuldade de deixar um bilhetinho, te amo, meu bem, meu moreco, né? Não, mas é nossa dificuldade mesmo, né? Tem gente que tem uma facilidade muito grande, né, de escrever no espelho com batom, eu te amo, você é minha vida, você é tudo, você é meu gotosinho. Escreve tudo lá. Tem gente que não tem dificuldade, mas na hora de colocar 20 conto para fazer a unha, o cara encapeta.
Cada um vence as suas dificuldades, mas achei interessante, porque, né, foi para os dois lados, né, se eu pudesse dar um testemunho como eu estou dando agora, né, isso nos ajudou bastante nesse sentido, Giovanni. Não de dar um presente, mas de escrever algo, deixar algo registrado ali e tudo mais, né. A gente tinha dificuldade disso, mas graças a Deus estamos vencendo, e a gente vai aprendendo também com vocês. Olha que coisa interessante, né? E essa é a igreja. Porém, não acaba. Eu sei que o Giovanni na quinta-feira deve ter falado isso. A persistência, gente. Você tem que persistir nisso aí. Né? O Jefferson vai arrumar o lustre. Um dia vai arrumar esse lustre. Um dia vai arrumar esse lustre. Gente, eu vou marcar um mutirão aqui, a gente vai arrumar esse lustre lá na casa da Jaque. A gente vai arrumar esse lustre aí, entendeu? Nem que a gente tem que fazer de latinha né? Mas nós vamos arrumar. Agora, o que acontece? Gente, o caminho foi dado. O caminho foi dado. O que nós precisamos agora é persistir no caminho, né? Cultivar aquilo que Deus nos falou. Porque senão, sabe o que acontece? Nós vivemos numa roda gigante, né? Ora, a gente está aqui em cima, legal, beleza, mas se nós não persistimos, a tendência é o quê? Cair de novo. Aí vem o quê? Encontro de casais. Aí dá aquela, né? Vai lá para cima. E depois, não, agora é o momento do quê? Né? De você administrar. Você já venceu o desafio maior, o quebra-gelo, a barreira. Agora, administra. Né? Esse administrar eu chamo de persistir. Amém? Assim é na nossa casa, assim é no nosso trabalho, assim é na nossa vida espiritual, assim é no nosso discipulado, assim é em tudo na nossa vida. E o ponto 2 é compreender que Deus também persiste com a gente. Sabia disso? Que Deus persiste com a gente? Deus fez um lugar especial, um lugar perfeito chamado Jardim popularmente o paraíso. E com certeza é o paraíso mesmo. E colocou um casal lá. Né? Mas diz para o casal, não faz isso. Pode fazer qualquer coisa no lugar, mas disso você não faz. Eles fizeram errado. Mas Deus, Ele não desistiu. Deus, Ele persistiu. Ele continuou perseverando com o homem. E aí Adão e Eva saem daquele lugar, se multiplica, e essa multiplicação de gente também não dá muito certo, porque esse pecado, ao mesmo tempo que o homem e a mulher era multiplicado na face da terra, o pecado também era multiplicado. Deus desistiu? Não, Deus persistiu, né, mandando homens e mulheres, profetas de Deus, para poder falar, povo, não é desse jeito, vocês estão errados, não é dessa forma que se faz, é de outra forma que se faz, e Deus persistiu com o homem por longos e longos anos. Se for contar para contar de Abraão para frente, com certeza temos mais de 1.500 anos de persistência de Deus. Para trás de Abraão, a gente nem sabe quantos milhares de anos tem. Então Deus persistindo, e quando não deu certo essa estratégia, Deus falou assim, olha, é o momento de fazer diferente, né? Então está na hora do filho, né? E aí o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, né? E Jesus pisou a essa terra. O que é isso? É a persistência de Deus com a nossa vida. Tomé, ele foi Tomé foi um discípulo, foi um apóstolo de Jesus, sim ou não? E qual que é a principal característica de Tomé? Falou o nome de Tomé, nós nos lembramos rapidamente. É o que tem que ver para crer, né? Então, quando você está duvidando de alguma coisa, você fala assim, eu sou Tomé. Não é assim que já falou isso? Não precisa levantar a mão, não. Eu sou Tomé, eu tenho que ver para crer, né? Tudo bem, Tomé, ele ficou caracterizado por isso, embora Tomé foi um grande apóstolo do Senhor Jesus, né? Evangelizou ali o sul da Índia, né? Foi Tomé que evangelizou, mas Tomé foi conhecido como essa essência da incredulidade. Mas nem por isso Jesus desistiu dele. Quando os outros apóstolos estavam dando testemunho para Tomé, falou, Tomé, Jesus está aí, cara, apareceu, está vivão. Tomé falou assim, eu não
acredito. Eu só vou acreditar se eu puder tocar as suas feridas, tocar o seu lado. Aí eu vou acreditar. Aí eu passo a acreditar. Jesus poderia ter dito para si mesmo que, depois de tudo, esse mané, eu chamei o Tomé de mané, hein? Quarta e sexta da pregação. Depois de tudo, Tomé, é que o Tomé, né? Mas, depois de tudo, ele está duvidando. Não, deixa para lá. Foi assim que Jesus fez? Jesus persistiu. Jesus aparece para eles e fala, Tomé, você que está escondidinho aí no meio de todo mundo, vem aqui um pouco à frente. Né? Pode tocar. Né? Toque. Né? Toque nas feridas onde os cravos... Pode tocar. Toca, Tomé. Né? E Tomé tocou nas feridas e Tomé passou agora sim, a crer. Por quê? Porque Jesus persistiu. Jesus persistiu. Quantos discípulos nós não abandonamos por falta de persistência da nossa parte? Ah, mas meu discípulo fez errado. E faz mesmo, você também faz. Você também faz. Quantas coisas nós fizemos de errado? Quantas atitudes, pensamentos errados eu tive que teve que ir lá o meu discipulador na minha casa me corrigir, me corrige até hoje. Agora, o que nos falta é a persistência. A mesma persistência que Jesus teve. Porque Jesus poderia condenar Tomé. E ao condenar Tomé, talvez tivesse condenado o sul da Índia inteiro, que ouviu o evangelho através deste apóstolo. Quando nós condenamos um discípulo por ele ter uma atitude errada, e às vezes ter uma atitude errada inconscientemente ou conscientemente, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos condenando uma pessoa, mas nós temos que entender que atrás dessa pessoa vem outras milhares de pessoas. Então não é só uma pessoa que a gente condena. A persistência envolve isso. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Tem gente que gostaria até de incluir, né, como um versículo sou crente, mas não sou bobo. Tome muito cuidado, porque quando você fala isso, talvez você esteja pegando uma carona nos conceitos do mundo. Nós somos crentes, então nós somos generosos, nós somos persistentes, nós estamos prontos para poder agir. Quantas vezes forem preciso. Amém? Quantas vezes? Quantas vezes forem preciso. Amém? Quantas vezes um discípulo nosso precisar, nós estaremos dispostos para poder estender as nossas mãos. Corrigir, ajudar, apoiar, essa é a nossa função. Assim fizeram com a gente. E assim nós temos que fazer com os outros. Essas são as características de uma pessoa persistente. Esses dias perguntaram para mim, Edu, se esse seu discípulo voltasse para a igreja, o discípulo tal voltasse para a igreja, eu falei, eu ia ajudá-lo, da mesma forma que eu sempre ajudei. Mas como seria? Eu não sei como seria. Mas eu ia ajudar com a mesma intensidade, com o mesmo amor e com o mesmo carinho que eu fiz sempre. Mas merece? Se fosse por merecimento, nós não estaríamos aqui. Se fosse por merecimento, Jesus não precisa nem morrer naquela cruz do Calvário, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? E eu encerro falando a respeito da persistência com o próximo. O versículo de número 10, que nós lemos, o último versículo que nós lemos, ele usa uma expressão chamada domésticos da fé. Eu não sei se a sua versão fala domésticos da fé, mas tem outras versões que diz a família da fé. E é exatamente isso que o texto quer nos dizer. Ser persistente, porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou persistente com as pessoas lá da África. Eu falo, meu irmão, quantas vezes você foi na África? Eu nunca fui. Só conheço do National Geographic, né? Só lá. Né? Eu sou perseverante com os da Somália, pastor, eu estou perseverando com o povo lá da Somália. Né? Meu irmão, só faz sentido se você perseverar com aqueles que são os domésticos da fé, aqueles que fazem parte da sua família, do seu dia a dia. Não faz sentido. A persistência
tão distante se ela na realidade tão próxima da gente? Não faz sentido nenhum. É persistir com quem? Né? Com aqueles que estão próximos da gente, aqueles que estão ao nosso lado. Então, às vezes nós temos uns pensamentos que são muito irracionais, se eu posso dizer dessa forma. Né? Tem gente que ama um outro povo, não tem problema nenhum nisso. Né? Eu amo, né, outra língua, né? Eu amo o inglês. Né? Só faz sentido se você souber falar o português. Né? Esses dias um adolescente veio perguntar para mim, pastor, queria aprender uma outra língua. Né? Qual língua você acha que eu devo aprender? Francês, inglês? Eu falei assim, aprenda o português. Ele ficou meio bravo comigo. Né? Né? Mas, gente, faz sentido, a gente ama outro país, mas a gente não consegue amar o nosso país. Né? A gente quer ser persistente com uma outra nação, né? A gente não é persistente com a nossa nação. Nós queremos ser persistentes com outra família, se nós não somos persistentes com a nossa família. Né? Aqueles que são próximos, né? Aqueles que estão mais perto da gente. Lucas, capítulo de número 5, do versículo de número 17 ao versículo de número 26, conta uma história que você conhece, do paralítico de Cafarnaum. E é uma história muito conhecida, está em Lucas, mas também está em Marcos. Por quê? Porque Jesus está pregando dentro de um lugar, e tem muita gente no lugar, E aí 4 pessoas estão trazendo um paralítico na maca. E eles não conseguem entrar carregando a cama. Ele está em cima da cama, numa maca, 4 carregando. E não dava para entrar, uma pessoa não conseguia entrar ali dentro, que dirá 4 pessoas com uma maca. Eles poderiam ter falado assim, tentamos. Deus, está vendo aqui? Pegamos lá, né? Estava lá na casa, eu sei que Jesus está aqui, eu sei que Jesus está ali dentro, eu tenho certeza que Jesus está ali dentro. Nós tentamos, nós carregamos. Olha o meu ombro aqui, né? Está até machucado porque é pesado. Nós tentamos, mas aqui já não dá para entrar. Então você está entendendo, né, o nosso esforço, né, Deus? Então, a partir de agora, a gente está livre. Não, é a persistência. Não, se nós chegamos até aqui, a gente vai vencer mais esse obstáculo. Por quê? Porque essa pessoa precisa chegar até Jesus. Talvez ela esteja próxima de Jesus. Talvez ela não chegou até Jesus ainda. E ela só vai chegar até Jesus com a persistência. O que eu quero dizer com isso? Talvez as pessoas que você evangelizou na sua casa de paz, elas chegaram próximas de Jesus. Sabe por quê? Porque elas estão próximas de você. Né? E você é a representação do Senhor Jesus aqui nessa terra. Amém? Né? Então elas já chegaram próximas da igreja. Estão próximas de você. E isso é muito bom, e elas gostaram, porque viu em você uma pessoa diferente, e tem que ser assim mesmo. É dessa forma que as coisas funcionam. Mas ainda falta o toque em Jesus. Falta o toque em Jesus. Talvez essa pessoa teve experiência através das experiências que você teve, daquilo que você falou, ela gostou, ela admirou a sua vida, ela gostou do seu testemunho, ela viu a sua conduta de vida, o jeito que você fala, o jeito que você age, a pessoa gostou disso, ela veio na igreja, viu a igreja, viu o povo, gostou, foi no arraial, gostou do arraial, porém talvez ela ainda não tenha tocado em Jesus. E para isso vai exigir de nós o quê? Um pouco a mais. Mas eu estou cansado, eu vim carregando essa pessoa por quilômetros e quilômetros. 7 semanas. Vim carregando essa pessoa, estou cansado, meu ombro está cansado, estou sem força nenhuma, estou com fome. Sabe, eu quero ter um descanso na minha vida. Mas se você quiser ver essa pessoa, não somente te admirando pelo seu esforço, mas tendo uma experiência com Jesus, meu irmão, você vai ter que fazer algo mais. Nós vamos ter que fazer algo mais. Gostaria de falar algo diferente para você. Eu gostaria de falar assim, está tudo sussa. Está tudo beleza. Né? Muito bem, missão cumprida. Gostaria, mas não. Vai exigir de nós uma persistência. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que subir no telhado da casa. E subir no telhado da casa, assim, para a gente que já é um pouquinho mais para meia-noite do que para o meio-dia, já é difícil. Eu fui subir para montar as barracas lá, gente, 4, 5 vezes que eu subi em cima de uma mesa lá para montar a barraca, eu fiquei meio escadeirado. Subir já é difícil. Subir carregando uma maca
é mais difícil ainda, concorda comigo? Isso é persistência. Isso é persistência. Talvez falasse assim, sobe mais fortinho aí, abre um buraco lá, chama Jesus, fala para Jesus dar um pulo aqui fora, que tem uma paradinha para ele resolver aqui. Não, mas subir os 4, puxando maca, abrir o teto, descer o paralítico ali. Sabe o que é isso? É persistência. É persistência. Às vezes nós chegamos com as pessoas que precisam de Jesus, assim como nós precisamos, à porta da igreja. À porta da igreja. Às vezes nós levamos a pessoa próximas de Jesus, mas no momento que exige aquele esforço a mais, para que a gente permita que essa pessoa toque em Jesus e seja curada, tenha uma experiência com Ele, às vezes é esse fôlego final, é o que nos falta. E nós estamos vendo isso agora. A palavra é pertinente para os dias de hoje. Nós mandamos quantas pessoas para o encontro? Mais de 70 pessoas para o encontro. Percebe que é o fôlego, é o passo a mais, é a persistência que vai gerar o sucesso, se assim eu posso dizer. O que é esse sucesso? É a pessoa ter a sua experiência com Jesus. Isso vai exigir de nós. Amém? Isso vai exigir de você. Isso vai exigir de mim. Isso vai exigir de todo homem e mulher que compreende que o seu chamado é falar de Jesus, mas é de colocar pessoas no seu ombro e avançarem por meio de uma multidão, escalar a montanha, subir telhado e falar, Jesus, está aqui essa pessoa, que ela tenha uma experiência contigo. Isso muda a vida das pessoas. Vocês estão me entendendo? Sem persistência, gente, não se chupa nem picolé. Desculpa a expressão. Porque tem gente que diz assim, estou com a vontade de chupar um picolé de limão, mas estou sem dinheiro. Aí você olha o infeliz, como diz o pastor Arnaldo, né? Aí você fala, tá bom, quanto custa o picolé? R$1,50. Aí você dá R$1,50 pro cara. Fala, vai chupar esse picolé aí. Aí ele diz assim, é tão longe. É tão longe. Mas acontece, espiritualmente é isso que acontece. É tão longe a sorveteria. Aí você olha pro cara e fala assim, rapaz, eu vou buscar esse picolé. Aí você enche o olho de sangue, né? Fica com sangue nos olhos. Fala, eu vou buscar esse picolé para você. Aí você vai lá e busca o picolé. Né? Aí você dá o picolé na mão do rapaz. Ele fala, mas tem um papel que embrulha o picolé. Né? Aí tem um papel que embrulha o picolé. E por aí vai, gente. Sem persistência não se chupa nem picolé. Porque para chupar um picolé, você precisa pegar o dinheirinho, você precisa ir lá na sorveteria comprar, descascar, tirar o papel ali do negócio. Não é assim. Sem persistência, nem picolé chupa. Imaginou ainda mais levar pessoas para Cristo. Isso vai exigir bastante da gente. Isso vai exigir bastante de você. Mas eu quero lhe dizer que quanto mais Deus exige de nós, mais Deus nos capacita. Amém? A Bíblia fala a respeito de um galardão, de um presente que nos é dado. Não sei o que é isso, pouco sei a respeito disso, muitas teorias eu conheço, mas convicção nenhuma eu tenho. Mas eu sei que Deus tem uma recompensa para aqueles que dizem assim, a minha vida não é minha, é sua. Isso eu tenho uma convicção, e eu tenho uma convicção muito grande, que nós somos uma igreja com esse coração. A minha vida não é minha, mas a minha vida, ela é do Senhor. O reino, o sucesso que nós temos no reino de Deus, ele vai ser alcançado com muita persistência. Amém? Se você compreender isso nesta manhã, de forma que você diga para você mesmo assim, olha, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa persistente. Talvez você, e esse apelo, essa conclusão serve para tudo, gente. Talvez você reconheça que ao longo da sua vida faltou persistência. Talvez hoje você tenha muitos sonhos que foram esquecidos, abandonados, porque não foi culpa da sociedade, do governo, da política, da economia. Você reconhece, foi culpa sua mesmo. Às vezes faltou persistência, né? Continuidade, firmeza, força de vontade, como muitos costumam dizer. E
talvez hoje seja o momento de você falar assim, eu quero essa persistência na minha vida, porque eu quero resgatar muitos sonhos que foram, já ficaram para trás, morreram ao longo do tempo. Pode ser que seja o seu caso. Talvez você possa dizer assim, olha, eu estou num momento muito bom na minha casa, com os meus filhos, com a minha família, eu quero persistir nisso, eu quero essa unção para a minha vida. Serve para você também. Olha que coisa interessante. Talvez você bata no peito e fale assim, olha, eu estou num momento muito bom com os meus discípulos, eu estou com a minha casa de paz, eu estou cuidando de gente, eu estou tão feliz porque pessoas têm conhecido o Evangelho, eu preciso dessa persistência, porque eu quero me manter dessa forma. Ou talvez você bata no peito e reconheça, eu preciso fazer muita coisa, eu preciso crescer, que o Senhor me dê forças para que eu cresça. Esse apelo é um apelo genérico. E eu digo mais, é um apelo geral. Ele serve para a minha vida, mas ele também serve para a sua vida. Você recebe essa palavra? Amém. Feche os seus olhos, por favor. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!